Olá a todos e todas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Maiele Pereira, como falei ontem, e vamos continuar o estudo da lição, a lição de número 4, que tem mais uma vez por título A Alegria do Arrependimento. Vamos passar para o tópico da segunda-feira, que tem por título Resultados Miraculosos. A pergunta A: que obra maravilhosa o Espírito Santo operou? Nós vemos na leitura de Atos, capítulo 2, versículo 41, que fala que na ocasião que Pedro falou a verdade que tinha que ser dita para aquele povo, houve resultados majestosos e que foram alcançados através do Espírito Santo, no sentido de que quase 3.000 almas elas foram batizadas naquele contexto. E quando a gente vê a nota, ela comenta, né, que Pedro ele se levantou no meio daquelas pessoas e falou com grande poder. Entre aqueles que o ouviam estavam judeus devotos que eram sinceros no que criam, mas o poder que acompanhou as palavras do palestrante os convenceu de que Cristo era de fato o Messias. Que obra poderosa se realizou! 3.000 se converteram num único dia. E continuando, nós vemos também que Jesus tinha lançado a semente. No tempo que ele estava pregando, ele se encontrou com algumas dessas pessoas e elas tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Pedro. E aquilo foi o que elas precisavam para que tomassem a decisão de se entregarem ao batismo e de aceitarem de fato a Jesus Cristo como Messias e como Salvador. Então, às vezes ficamos com receio porque nós queremos que uma pessoa que a gente gosta, que a gente conhece, se converta e esteja junto de Deus, mais perto de Deus, mas só o Espírito Santo que opera o querer e o efetuar. E da mesma forma que ele operou naquela ocasião, ele opera também com aqueles que o buscam de todo o coração, com esse sentido de realmente levar outras almas para Jesus. E a pergunta B: descreva a atitude da igreja primitiva e o que todos nós precisamos aprender disso. Aqui está mencionado Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. E nós vemos que um dos atributos que aquela igreja tinha era o de perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, eles perseveravam na comunhão. Também perseveravam no partir do pão e nas orações. Então nós vemos que a igreja primitiva era um povo unido. Então todos ali eram como se fossem de fato um só corpo. Vemos às vezes até Paulo falando sobre Cristo ser a cabeça da igreja e todas essas comparações, e de fato a igreja primitiva ela cumpria isso. Eram pessoas unânimes em decisões. Quando nós lemos, né, de fato os versículos, nós temos esse entendimento. E quando lemos a nota, essa primeira parte, ela fala que após o derramamento do Espírito Santo, os discípulos eles saíram para proclamar um Salvador ressuscitado. E o único desejo deles era a salvação de almas. E quando a gente sabe a história dos discípulos antes da morte de Jesus, nós sabemos que era uma realidade um pouco diferente. Sabemos que os discípulos, eles eram indivíduos egocêntricos, eles queriam ser os primeiros, eles eram orgulhosos, soberbos e cheios de intrigas e de confusões uns com os outros. Porém, após a morte e a ascensão de Cristo, eles e a igreja primitiva como um todo, que também ela comportava mais pessoas, não eram apenas os discípulos, eles se uniram ali para pregar o evangelho. E tinham aquele único propósito em mente. E continuando, na segunda parte da nota, fala um conselho para nós. E diz o seguinte: os crentes devem sempre nutrir o amor que preenchia o coração dos apóstolos após o derramamento do Espírito Santo. Devem avançar em obediência voluntária ao novo mandamento. Como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Devem estar tão intimamente ligados a Cristo que serão habilitados a cumprir suas exigências. Então nós vemos aqui que de fato esse é o conselho que Ellen White deixa para nós hoje, que nós possamos realmente nutrir esse amor, mesmo que o Espírito Santo não tenha sido derramado em sua amplitude, que nós possamos nutrir amor pelo nosso próximo, possamos ter esse desejo de ter uma comunhão com Deus e, como consequência, estar mais perto do nosso próximo em questão de comunhão, em questão de compartilhar também as nossas coisas, enfim, em oração. Que Deus possa nos abençoar para que possamos alcançar esse objetivo. Amém.